Olá a todos que estão assistindo esse vídeo, eu me chamo Davidson e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. O que foi que eu fiz para eu me libertar de vez desse vício desgraçado, miserável, maldito chamado pornografia. Bom, se você não me conhece, já pode se inscrever no meu canal porque eu vou compartilhar um pouco das minhas opiniões, das minhas experiências. E eu já vou começar o canal com o primeiro vídeo falando sobre isso. Vou compartilhar com vocês o que foi que eu fiz para eu sair desse buraco, o que foi que aconteceu comigo, e eu gostaria que você ficasse até o final para você entender de fato como a pornografia tem destruído a vida de muitas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas que teve a vida destruída. Mas tudo acabou quando eu tomei uma decisão definitiva da forma certa. E vamos lá. A pornografia entrou na minha vida desde a minha infância. Desde a minha infância que eu tive uma influência negativa de um dos meus familiares que me apresentou a pornografia. E do outro lado também no colégio. Meus amigos também consumiam esse conteúdo e compartilhavam comigo. Aí eu cresci nesse meio, infelizmente, de mais influências. E que acarretou que eu também fiquei viciado. Desde a minha infância até a minha juventude. Tem basicamente 2 anos que eu me livrei definitivamente da pornografia, sem ter nenhum tipo de recaída. Não teve nenhuma vez assim que eu falei, olha, eu vou dar uma escapulida aqui e consumir 10 minutos, 1 minuto. Não, nada disso. Eu me libertei totalmente. E vamos lá. Como eu estava contando, a pornografia entrou na minha vida, na minha infância, e aí eu cresci um jovem totalmente perturbado. Cada vez que eu consumia, mais eu queria, toda vez que eu consumia, mais eu mergulhava nesse universo podre chamado pornô, a pornografia. E com a pornografia, como eu estava muito jovem, muito criança, eu ainda não tinha aquele desejo de praticar a masturbação, mas mesmo assim eu assistia porque eu via outras pessoas fazendo e acabava que adquiria aquele vício. E aí, quando eu cheguei na idade da adolescência, que é quando os hormônios estão aí, né, à flor da pele, eu comecei a ter desejo, por conta da pornografia, comecei a ter desejo desse ato de me masturbar. E aí eu fui crescendo nesse meio, infelizmente, triste. Eu não tinha paz, eu diversas vezes tentei me livrar da pornografia, mas nunca conseguia. Toda vez que eu estava determinado a me livrar, parece que ainda mais aumentava esse desejo de consumir. Às vezes eu ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias sem consumir, mas voltava com tudo, consumindo tudo, assistindo, fazendo tudo para saciar o meu vício. Infelizmente, se você é uma pessoa que está viciada na pornografia, não desista, porque eu vou revelar para você o que foi que eu fiz e você pode fazer o mesmo e descobrir se vai dar certo na sua vida, porque deu certo na minha vida. Hoje eu estou totalmente livre, liberto desse vício diabólico, porque é um vício satânico. Dá prazer, mas tira de você muitas coisas. Muitas coisas. A começar da sua paz, que você não começa a dormir direito. Eu olhava para as pessoas na rua e já olhava para ela com malícia. Eu tinha desejos terríveis dentro de mim. Eu era uma pessoa totalmente podre por causa desse vício da pornografia. E o que foi que eu fiz para me libertar? Cresci nesse meio, cresci cada vez mais consumindo, nenhum dos meus familiares sabiam. Eu sempre consumia escondido, sempre me masturbava quando dava para fazer isso de forma que ninguém suspeitasse. E eu me sentia cada vez mais enojado. Cada vez que eu mergulhava na pornografia, mais diferente tipo de conteúdo dentro desse universo, desse mundo, eu queria consumir. Era mulher com mulher, homem com homem e por aí vai. Não vou aqui entrar em detalhes porque eu não quero despertar gatilhos em ninguém. E chegou um dia que eu precisei tomar uma decisão definitiva. Diversas vezes eu tentei lutar contra esse vício, mas eu não conseguia porque eu estava lutando com a força do meu braço. Eu estava lutando com as minhas forças limitadas.
Tinha as vezes que eu assistia sem querer, sem ter a vontade dentro de mim. Tinha as vezes que eu me masturbava, sem sentir nenhuma vontade de fazer aquilo, porque eu tinha me tornado literalmente um escravo desse pecado. Mas, felizmente, eu cresci num lar cristão, que eu ia para a igreja, frequentava a igreja quando criança, cresci nesse universo também da fé, e foi aonde eu tive que tomar uma decisão que realmente ia me trazer benefícios. Como eu falei para vocês, diversas vezes eu tentava sozinho lutar na minha força do braço e não conseguia. Foi quando eu me rendi. Eu já conhecia a fé, mas eu não era batizado nas águas. Definitivamente, eu não tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu ia só por ir na igreja. E o que foi que eu fiz? Chegou um dia que eu não conseguia mais aturar aquilo. Eu não queria mais aquilo. Mas sempre eu lutava e não conseguia. Porque eu lutava na força do meu braço, na força do meu intelecto, na força da carne. E você sabe que carne não tem como vencer a carne. E foi aí então que eu resolvi entregar de fato e de verdade a minha vida para Jesus. Muitas vezes eu orava na igreja, eu ia na igreja. Eu não vou falar aqui a igreja, eu não vou falar placa de igreja, só vou falar a minha experiência que eu tive. Porque o meu intuito nesse vídeo não é encher a igreja que eu frequento, não é te trazer para a minha denominação, só quero compartilhar a experiência que eu tive e que deu certo para mim. E como eu estava falando para vocês, muitas vezes eu ia na igreja, fazia uma oração dizendo que eu estava arrependido, que eu não queria mais aquela vida, mas no meu celular estava cheio de conteúdo pornográfico. O meu celular tinha vários vídeos pornográficos, então ao mesmo tempo que eu orava a Deus, falando para Ele que eu não queria aquilo, vinha na minha mente que eu não estava sendo sincero comigo mesmo. Porque como é que eu orava para Deus? Me ajudar, me libertar, falando para Ele que eu ia mudar, sendo que as minhas atitudes não condiziam com aquilo. Se é que vocês me entendem. Então, eu queria de fato me livrar, mas ao mesmo tempo que eu queria me livrar, eu gostava daquele ato. Então eu acabava falando as coisas da boca para fora. Eu não tinha tomado uma decisão dentro de mim. E chegou um momento que teve um dia que eu tomei uma decisão dentro de mim. E essa decisão dentro de mim, ela foi mostrada com os meus atos para Deus. Eu primeiro decidi dentro de mim, eu falei, eu não vou ser mais refém da pornografia. Chega! Eu não vou mais ser refém da pornografia. Foi em 2023, quando eu tinha 21 anos. Atualmente eu estou com 23 anos. Ou seja, estou liberto da pornografia há 2 anos. Em 2023, quando eu tomei essa atitude, eu cheguei para Deus. Primeiro eu tinha tomado essa decisão dentro de mim. E falei, não vou mais fazer isso. E comecei a apagar do meu celular todo o conteúdo relacionado à pornografia, desde vídeos, a fotos, a grupo do WhatsApp, de WhatsApp, as redes sociais, deixava de seguir pessoas, todo o conteúdo que despertava dentro de mim um desejo ou gatilho de consumir a pornografia ou de me masturbar, eu me desliguei. E foi aí então que, depois de ter limpado, digamos assim, a minha mente e a minha vida, que basicamente a minha vida era essa, eu fui na igreja, no altar da minha igreja, e tomei uma decisão. Eu orei a Deus e falei com Ele que eu não queria mais fazer as minhas vontades. Eu falei para Deus que eu não queria mais ser refém dos meus vícios, que eu estava cansado de pecar, que eu estava cansado de errar, e que eu reconhecia que sozinho eu não ia conseguir, que eu precisava da ajuda dEle. E então eu entreguei de fato a minha vida para o Senhor Jesus. Eu fiz um compromisso com Ele. Eu não me aproximei de Deus só porque eu queria me libertar da pornografia. Como eu cresci nesse lar cristão, eu nunca tinha entregado a minha vida para o Senhor Jesus. Eu, de fato, naquele dia decidi não só parar de consumir esse tipo de conteúdo, como também decidi afirmar um pacto com Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus e falei para Ele que sozinho eu não ia conseguir.
E foi aí então que, em determinado momento da minha oração, enquanto eu estava sendo sincero com Deus, rasgando o meu coração, rasgando a minha alma, saiu de mim um peso muito grande que eu não consigo descrever com palavras. Eu estou rindo porque é de felicidade, é de libertação, a libertação mental, a libertação da alma. Ela é muito prazerosa, ela é maior do que qualquer prazer momentâneo deste mundo. E aí eu cheguei para Deus e falei, no momento que eu estava falando com Deus, conversando com Ele, sendo sincero, de fato, de verdade, saiu de mim um peso enorme. Eu me senti livre, eu comecei a dar risada no meio da oração, eu me senti em paz. E a partir daquele dia, eu não sei te dizer exatamente qual foi o mês, mas foi entre junho, julho, por aí. Eu nunca mais fui refém da pornografia, porque eu já não estava lutando sozinho. Nunca tive recaída. De lá, de 2023 até o 2025, eu nunca mais caí na pornografia, nunca mais me masturbei, nunca mais tive vontade de fazer essas coisas erradas, porque de fato eu assumi um compromisso com o Senhor Jesus. E logo depois de eu ter me entregado a minha vida, eu me batizei nas águas e hoje eu estou firme na fé. Hoje Jesus me libertou, eu posso te dizer que não fui eu que venci a pornografia sozinho. Eu tive que fazer a minha parte. Diversas vezes eu tentava, mas na força do braço, eu não pedia ajuda a Deus. O único que me ajudou foi o Senhor Jesus. Por mais que às vezes eu contava para o pessoal da igreja, olha, eu estou passando por isso, me ajudem. As pessoas falavam para mim, eu vou te ajudar, essa guerra não é sua, mas literalmente essa guerra era minha, porque por mais que eles tentassem me ajudar, a guerra era minha, o vício era meu, a dor era minha, então o que eu tinha que resolver era eu. Se eu pedisse para eles beber um copo de água, sendo que eu estava com sede, não ia saciar a minha sede, se é que vocês me entendem. E aí eu falei com Deus, a partir daquele dia em diante, eu tive paz, nunca mais precisei consumir esse conteúdo, eu sou feliz, assumi a minha fé, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E o que é que eu tenho feito para não voltar, para não cair de novo no pecado? Eu tenho alimentado o meu espírito, que é a minha mente. Todas as vezes quando eu acordo, eu falo com Deus, entrego a minha vida para Ele, medito na palavra, eu sempre estou em constante comunhão com o Senhor Jesus e Ele nunca tem me deixado. Daquele dia em diante, de 2023, em junho por aí, ou julho, em que eu tomei uma decisão até os dias de hoje, eu tenho paz, como eu disse para vocês, nunca tive nenhuma recaída. Jesus me ajudou, Jesus me libertou, porque eu fui sincero com Ele e de fato, de verdade, eu assumi um compromisso com Ele. Então a guerra não era mais minha. E Ele me ajudou. E eu queria compartilhar com vocês essa experiência. Se você está passando por isso, se você tem sido refém desse vício ou de qualquer outro vício, assuma um compromisso com o Senhor Jesus. Não queira lutar sozinho, não queira lutar na força do seu braço, porque nós seres humanos somos limitados. Não queira contar com a ajuda de outro homem, de outra pessoa, que também é limitada. Converse com o Senhor Jesus, vá em uma igreja onde pregue de fato, de verdade, a palavra de Deus. Entregue a sua vida para Ele e ande com Ele, porque o seu sofrimento vai acabar, assim como acabou o meu sofrimento, assim como acabou toda a perturbação que o vício da pornografia me trazia. Deus me renovou, me fortaleceu. Eu tenho tido paz, tenho tido equilíbrio, eu tenho tido domínio próprio. E daqui para frente é só vitória. Se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo você acha que vai ajudar alguém que está passando por isso, compartilhe com essa pessoa, deixe seu like, se inscreva e até mais. Até mais, pessoal.